Vamos falar agora de um outro aspecto muito importante com o Flame Robin, que é criar nossos objetos de banco de dados. Eu vou demonstrar aqui como criar um objeto do tipo tabela. Assim como funciona para a tabela, funciona para todos os outros demais. Então, uma vez que você tenha aprendido como criar uma tabela, você aprendeu como criar triggers, como você cria domains, qualquer outro tipo de objeto. Porque você vai perceber, né, nesse aprendizado que tudo descamba, né, ou se completa num statement. Então, todas as telas a seguir é apenas um wizard para te entregar um statement que criará o objeto. Então, vamos ao aprendizado. Então, vamos agora para a criação de um banco de dados, né? Vamos criar aqui, vamos conectar essa conexão. Estão curiosos para saber como começar a usar esse programa Flame Robin. Como você vai notar, ele é um pouco cru para a maioria das coisas. É uma ferramenta adequada para DBAs que envias, né? Programadores em vias de se tornarem DBAs. Então vamos lá, Create New Database. Aqui não tem nada de segredo, vou escolher um lugar para poder, pode ser aqui no tempo mesmo. Vamos criar aqui um banco de dados chamado MAC Aluguel, é um exemplo que eu tenho na cabeça de um sistema recente que eu tive que criar. Pronto, qual é o nome do usuário? DBA, a senha super secreta, Master Key, né? Pode ser ISO 4016, está tudo certo. Então vamos criar aqui o banco de dados, ele já criou. Tá? Agora, antes de eu poder prosseguir, quando você cria um banco de dados, tem uma opção aqui que você tem que tomar muito cuidado. Tá bom? Aqui mesmo, né? Tá vendo essa opção Code Names Only When Needed? Né? Colocar aspas somente quando necessário. Muito bem. Se você desmarcar aqui, veja o que acontece. Eu vou fazer aqui uma criação de uma tabela. Tá? Você vai entender. Então eu vou criar uma tabela. Isso daqui é erro de principiante, tá? Começa a usar o banco de dados pela primeira vez, vai usar essa ferramenta, quer se tornar um super DBA, e aí olha só, ele não entendeu exatamente o que aquela opção significa. Usar aspas ou não usar aspas tem muito significado dentro do banco de dados, no Firebird. Vamos dar um exemplo aqui? Então vamos aqui, ó, vou aqui criar uma tabela. Olha como se cria uma tabela no Firebird. Vem aqui em Table, Create Table. Ele não é que nem aqueles programas como o IBExpert que abre um wizardzinho, né, como se fosse uma tabelinha do Excel, você coloca os nomes de um lado, tipo, nada disso. Ele é assim mesmo, ó, cru. Ele cria um template e você brinca com o template que ele gera. Create Table Clientes. Então eu vou criar primeiro campo de uma tabela, normalmente a gente chama de primary key, né? Então eu vou colocar ID clientes, né? ID cliente, né? Melhor dizendo. Quando você cria aqui o ID cliente, aí você vai falar assim, que tipo? É big int, né? Aí se você quer que, por exemplo, ele seja do tipo identity, ou seja, auto-sequencial, aí você vai falar assim, generated, né? Assim, generate, ele tem um autocomplete, você pode olhar para você não errar. Aí você coloca by default as identity. Se você não colocar mais nada, vai começar do número 1, tá bom? Se você for uma pessoa mais detalhista, né, para poder criar essas colunas, né, você pode determinar, por exemplo, que o sequenciamento não parta do 1, então você vai colocar assim, ó, start ou started, peraí, start, aí tá start, tá vendo, ó, aí start with 1, pronto, tá, tem a vírgula, aí depois você vai colocar o segundo campo, então eu vou colocar aqui, por exemplo, nome, vou achar 120, vírgula, aí sempre vai ter uma constante, né, então, que vai ser a primary key, então eu vou colocar constante, primary key, o que eu vou fazer aqui, primary key, clientes, ID cliente, por exemplo, na primary key, qual é o campo? O campo é ID underline cliente. Se você olhar bem, eu não coloco aspas duplas, não estou fazendo isso, ó. Eu poderia, né? Mas eu não estou fazendo, tá bom? Faz diferença? Faz sim. Vamos olhar aqui como é que ficaria? Então agora eu crio aqui uma tabela, tá certo?
Ótimo, agora eu vou comitar. Essa é uma grande diferença. A tabela não existe aqui, ó, até que eu comite. Ó. Quando eu comitar, ela já aparece aqui, tá vendo? Daqui em diante eu posso usar algumas coisinhas, por exemplo, adicionar coluna. Por exemplo, agora eu adicionar uma coluna CPF. Então, CPF vai ser do tipo varchar, né, tamanho 11, not null, e, por exemplo, eu vou executar. Vai ficar vazio mesmo. Note que aquela opção desmarcada, olha só, faz com que ele coloque aspas em tudo que se referia a campo. E aí transforma tudo em case sensitive. Se eu comitar aqui, tem diferença? Tem diferença. Olha só, eu vou criar agora um novo campo CNPJ. Opa, não é nova tabela. New, add column. Eu vou colocar agora CNPJ. CNPJ é sempre varchar, né? Varchar 14. Not new, execute, ok. Já, se eu comitar aqui, agora eu tenho um campo CNPJ. Como ele criou tudo com aspas duplas, é tudo case sensitivo. Isso significa que se eu for criar um índice, que não for pelo wizard, né, dele, eu vou falar assim, ó, create, né, então vou criar um índice. Né, aqui eu tenho CPF e CNPJ, então sobre essas condições, o que eu normalmente faço? Eu crio um índice onde você não pode ter CNPJ e CPF duplicado. Então eu tenho que fazer assim, create. O SQL é ANSI, então uma vez que você aprendeu para um banco de dados, aprendeu para todos. Né? Então como é que eu faço? Unique index, não é assim? Né? Aí eu coloco aqui. A gente normalmente tem um padrão de nomenclatura. Então se é um índice de chave única que não pode se repetir, é o unique, tá aí o nome da tabela. E aí você pode colocar aí 1, 2, 3 como número ordinário, e algumas outras pessoas colocam normalmente o campo, por exemplo, CPF, CNPJ, porque lendo o nome do índice já sabe a que se refere a chave. Tá? Você tem que tomar cuidado com isso, porque esse nome aqui ele está limitado a 31 caracteres, né, se eu não me engano. Ok? Aí depois você faz isso, você coloca qual é a tabela, e aí eu vou colocar aqui agora qual é os campos, né? Como vai ser, é composto, então eu vou colocar assim, computed, né, by, e aí eu coloco aqui, ó, CPF concatenando com CNPJ. O que é que isso significa? Isso significa que CPF grudado com CNPJ não pode ser duplicado. Então vai impedir branco com branco, vai impedir, por exemplo, CPF branco com CNPJ 111, não vai ter outro que possa ser branco com 111 também. E também CPF for 111 com CNPJ branco, só pode ter um. Então vai impedir qualquer duplicação dos dois lados. Vou tentar criar aqui. Aí ele não vai deixar, porque ele diz que essa coluna não existe. Não existe mesmo? Existe sim, mas acontece que ela está case sensitive. E todas as colunas desse tipo, você teria que jogar agora aspas duplas. E aí, quando você joga aspas duplas no campo, ele entende isso direitinho e agora você pode criar. Percebe? Então, para que isso não tenha um gosto ruim, amargo ao você criar tabelas, o que você faz? Vem aqui em View, Preference e deixa essa opção aqui marcada, tá bom? Quando você faz isso, ao criar tabelas usando os wizards dele, quando ele cria índice, quando ele vai referenciar campo, ele não põe mais as aspas duplas, né? Agora que aqui está desmarcado, olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou dropar novamente esses campos, ó. Eu acho que ele não vai deixar, não deixa. Por que ele não vai deixar? Porque agora nós temos agora um índice, né? Então eu teria que apagar essa primary key, eu tenho que pagar tudo que eu criei, né? Então vai ser mais fácil eu fazer isso aqui, ó. Eu vou dropar a tabela, pode. Opa, tem um dead key aqui, porque tem uma outra instrução aqui que não foi comitada.
Deixa eu ver qual é. Ah, tá. Ué, por que não tem? Tá, fecha isso aqui. Vou agora nessa tabela, vou dropar, ó, dropei. Tá, dropei. E agora eu vou, ao invés de criar pelo wizardzinho, o que acontece? Você lembra que quando eu criei a tabela, ele deu um execute statement. Como ele tem aqui o history, eu posso identificar até onde eu fui aqui. Não, tá aqui. Não, e vou usar esse comando. Ó, executei esse comando. Pronto, agora a tabela existe. E agora, se eu acrescentar os campos, ó, add, agora eu vou colocar CPF, vai ser um varchar de 11, né? Not null, pronto. Valor branco para eles e eu commito. Aí o campo agora existe, né? Agora eu vou colocar um new de novo, né? Vou colocar CNPJ na not new e agora a gente coloca o varchar, varchar 14, né? Branco, né? E agora vamos colocar aqui uma outra coluna, nome, CPF, CNPJ. Agora, se eu for naquela opção de Create Unique, ó, se eu não usar aspas duplas, agora ele vai funcionar. Tá vendo? Funcionou. Agora eu já tenho mais um índice. Né? Então é assim que ele funciona. Agora, se eu quiser aqui, eu posso abrir as propriedades da tabela e se eu quiser, né, eu posso adicionar constrantes visualmente, né, eu posso criar o que eu desejar, né, tudo visualmente é assim, é subjetivo, porque quando você manda, por exemplo, vou criar uma trigger, ele vai perguntar, olha só, ele tem algumas opções, né, nome para trigger, se você deixar branco ele escolhe o nome, aí tem o before ou after, né? Se quiser dos três para insert, update e delete, ele faz. Sabe o que acontece? Dá um continue e adivinha? Exatamente, ele abre um template e agora aqui você digita como é que vai ser a sua trigger. Então, basicamente, quase tudo, ele tem o insert, mas ele sempre derroca, ele tem sempre um insert, mas ele sempre vai derrocar na janela de statement, né? Então essa é a forma de trabalho dele, né? Se você reparar bem, ele quer começar pelo nome, aí depois ele seleciona os campos e ele constrói um statement para você e aí você prossegue aquele statement, né? Aquele statement modelo, né? Create, né? Com insert, update, delete, com a posição 0, eu selecionei 0. E agora aqui eu começo o meu texto como deveria ser. Tá vendo? Então, essa é a forma de trabalho dele. Então, se você quer se tornar um DBA, né, você vai entender o Flame Robin como alguém que você vai usar e abusar de statement. Você vai digitar mesmo. Ele vai te mostrar o comando que os wizards que ele possui para chegar até o statement que você terá que executar. Programas como, por exemplo, o IB Expert, ele gera o que você precisa, depois ele mostra para você o statement, né, que ele executou, mas já está executado. Esse ele é um pouco diferente, ele carrega os wizards dele, né, os ajudantes de tela, eles fazem algumas questões e baseado nas questões ele gera o statement para você. Essa é a forma como o Flame Robin ele trabalha. É assim que você criaria, por exemplo, suas tabelas. Né? Com o passar do tempo, o que você faz? No passar do tempo, gente, a gente faz isso daqui, ó. A gente pega uma tabela que seja similar ao que a gente vai criar, né? Pega a DDL dele, né? Faz isso aqui, né? Vai para o banco de dados que a gente precisa criar uma nova tabela e o que você faz? Você faz isso aqui, ó, né?
Você cola aqui, só altera nome, altera os outros tipos, e normalmente você vai fazer assim, tá bom? Esse é um fluxo de trabalho comum com o Flame Robin, né? Os widgets deles são bastante limitados para chegar no statement que você precisa. Isso é bom e isso é ruim, né? Por um lado, te torna uma pessoa que vai aprender rápido os comandos e vai verificar como é que ele constrói os statements, né? E você olhando e digitando e autocompletando as coisas, você vai aprender rápido a se tornar um bom DBA, né? E isso é ruim para quem já é experiente, porque às vezes ele tem caminhos muito mais rápidos. O eBay Expert, por exemplo, né? Ele é excelente porque ele já parte de instruções que vão te economizar muito tempo, né? Economiza muito tempo de digitação e tudo mais. Então, se você já é experiente, não quer perder tempo, né, ferramentas como o eBay Expert, ele tem uma interação com você que faz com que você digite menos, né, perca menos tempo em coisas assim que você já conhece, né? E com o tempo, claro, uma pessoa aqui que sabe pouco sobre SQL vai usar o eBay Expert, vai aprender pouco, porque ele vai achar que o que o eBay Expert está mostrando é tudo, e quando na realidade não é. Então, quando você tem o eBay Expert, por exemplo, atualizado, ele, claro, vai ter os novos tipos do banco de dados, mas imagine que agora você está usando o eBay Expert, né? E surgiu uma versão nova do Firebird com uma série de recursos. Você vai ter que aguardar, né, uma nova versão do Expert que incorpore aqueles recursos para você poder usar. Quando você usando um programa como o Flame Robin, você vai fazer tudo via statement. Então, via statement, todas as instruções novas do banco de dados já são possíveis, né? Tudo que você digitar aqui, se existir um comando blá blá blá, né, ele vai executar. Se não existir, ele vai dar erro, né? Quando você cria uma tabela aqui, ó, via Wizard, né? Quais são os tipos que existem? São só esses tipos que são exibidos aqui. Mas o Firebird versão 4 adicionou novos tipos, né? Mas eles não estão sendo exibidos aqui ainda. Então o que você vai ter que fazer? Bom, por isso que existe o statement, para você poder dar um create table e formar os campos sem precisar dos wizards, né? Então, um programa cheio de wizards faz com que você dependa muito deles para fazer as coisas. À medida que novos recursos são usados, você não sabe que eles estão disponíveis porque você está usando um programa que precisa ser atualizado para que aquele recurso novo que o banco de dados possui, né, o Firebird SQL, seja exibido nas suas caixas de wizard, né? E com statements isso normalmente não é necessário. Então, se você quiser aprender as coisas como elas funcionam, né, o Flame Robin ele é bom para você poder aprender tudo, tá bom? Então aqui nós aprendemos uma coisinha interessante, né? Como criar tabelas.